Dúvidas sobre imóvel. Estou aqui com a Maria Gabriela. Ela estava me perguntando algumas dúvidas sobre imóvel e vou tirar essas dúvidas e vou aproveitar e compartilhar com você. Se apresente, Maria Gabriela, por favor. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Gabriela. Estou com algumas dúvidas para o meu primeiro imóvel, então não tinha uma pessoa melhor para tirar todas as minhas dúvidas. Sempre está aqui falando, trazendo para vocês também. Então hoje eu vou aproveitar. A minha dúvida pode ser a dúvida de muitos, então vamos lá. Pessoal, antes de começar aqui, vou contar um pouco rapidamente sobre a minha história com os imóveis. Eu sou do interior de Minas Gerais, eu moro em Belo Horizonte, já são 15 anos que eu estou aqui na cidade. Quando eu saí da cidade, que eu morava, Caratinga, no interior de Minas, para morar em Belo Horizonte, eu não tinha local para morar. Eu precisei alugar meu primeiro imóvel. Morei numa república com mais 3 pessoas. Eu saí do interior porque eu passei num concurso público. Nesse concurso que eu fiquei 15 anos. E morei de aluguel por muitos anos. Desde quando eu cheguei em BH, eu precisei alugar os imóveis. No início era fácil porque eu dividia uma casa, um apartamento com mais 3 pessoas. O aluguel era R$ 800, dava R$ 200 para cada. Isso em 2009, há quase 16 anos atrás, 15 anos e meio. Eu ganhava cerca de R$ 2.000 e esses 200 pagava o aluguel. E eu dividia quarto com um desses concursados que passou no concurso público comigo. Depois, quando acabou o concurso, eu ainda continuei morando na República por um tempo. Em 2012, eu casei, minha namorada e futura esposa veio para BH. E nesse período, nós começamos a alugar alguns imóveis para nós mesmos. Então, de um aluguel de R$ 200, eu comecei a pagar 1.200. Teve uma época que eu achei o mesmo imóvel que era 1.200. Eu achei esse mesmo imóvel em umas condições um pouco mais precárias por R$ 800. Eu me mudei desse caro e saí por mais barato. Teve uma fase que eu pagava quase R$ 2.000 de aluguel, recebia pouco mais de R$ 2.000. As contas só batiam porque a gente fazia alguns bicos. Minha esposa também estava iniciando os trabalhos. Aí eu comecei a perceber uma coisa que talvez você também está passando por isso. E muitos que estão nos assistindo também. É o ponto que quando você estiver pagando o aluguel, e esse aluguel é o suficiente para você pagar o seu imóvel. Sim. Na sua casa é assim. Conta para nós aqui, para eles principalmente, quanto que você paga de aluguel e eu vou te falar quanto que provavelmente seria a parcela do financiamento desse imóvel que você mora hoje. Tá. Atualmente eu moro com a minha mãe, com meu irmão, dividindo a despesa ali, o aluguel no total mesmo sai a 1.500 mais a garagem que ela ainda paga por fora, ela deve pagar uns 150 de garagem ainda. Então é caro pelo que oferece. Então, além de ser caro, ele a cada 2 anos sofre correção. O que é 1.500 provavelmente vai para 1.750, vai chegar um ponto que ele vai chegar a R$ 2.000. Sim. Os preços dos aluguéis tendem a ser alterados ao longo do tempo, sofre essa correção. E já quando você financia os seus imóveis, ou você compra, não há alteração. Há alteração no tipo de financiamento que a parcela fica mais barata. São 2 tipos de financiamento. Um financiamento que a Caixa faz que chama Price. Nesse, a parcela que você paga no início é a mesma do final. Se você paga R$ 1.000 hoje, no seu primeiro mês de aluguel, no mês seguinte você vai pagar R$ 2.000. E no último mês, a última parcela daqui a 30 anos vai pagar R$ 1.000. E tem a tabela saque. Na tabela saque, você paga de forma decrescente. Se a parcela começar com R$ 2.000, a segunda vai ser 1.950, a terceira vai ser 1.940, vai descendo progressivamente.
Por quê? Começa um pouco mais caro, mas você abate no saldo devedor mais dinheiro. Então, quanto mais você paga da sua dívida, mais barato vai ficando as parcelas do seu financiamento. Mas então, provavelmente o imóvel que você mora, eu conheço porque eu também moro na mesma cidade que a Gabriela, e eu acredito que o imóvel que você mora, apesar que eu nunca entrei lá, deve custar mais ou menos uns 250 mil reais. Não faço ideia, viu? Então, eu conheço um pouco do imóvel. Acredito que esse imóvel dela, como eu acabei de dizer, vale cerca de 250 mil reais. Se você tiver a renda comprovada para financiar um imóvel desse e você financiar pela Minha Casa e Minha Vida, que chega a ter taxas de juros de 5,5, 6, agora vai subir um pouco mais por conta do aumento da taxa Selic, você pagaria num imóvel desse, em vez de pagar 1.500 de aluguel, o financiamento desse imóvel seria um imóvel de 250 mil para você comprar, você precisa dar 20% de entrada. Esses 20% de 250 mil equivale a 50 mil reais. O banco vai financiar para você os outros 200 mil. Esses outros 200 mil para o imóvel que você mora, adquirindo através da Minha Casa e Minha Vida. Qual que é os requisitos para Minha Casa e Minha Vida? Os principais são renda abaixo de 8 mil reais, ser o primeiro imóvel e outras coisas, como por exemplo o valor do imóvel. Aqui para Belo Horizonte, Minas Gerais, os imóveis que se enquadram no Minha Casa e Minha Vida são imóveis abaixo de 350 mil. Ou seja, o seu, que você mora hoje, a título de exemplo, e se enquadra nas características do Minha Casa e Minha Vida. Então, se você financiar 200 mil reais, você vai pagar parcelas de aproximadamente 1.100, 1.200 por mês no imóvel que é seu. Essa que é a vantagem. Muitas pessoas não sabem disso e às vezes sabem, e o calcanhar de Aquiles, a criptonita desse problema que muitas pessoas passam, é justamente uma das coisas que ela me perguntou antes de nós gravarmos esse vídeo. Se é possível comprarmos um imóvel sem entrada. Então, não é impossível, mas existem algumas formas de você comprar um imóvel sem entrada, sim. Primeiro, se o imóvel for, por exemplo, a 100 mil reais o imóvel, vamos colocar um valor mais fácil de calcular. Se você financiar um imóvel desse, você vai ter que pagar 20% de entrada, que é 20 mil reais. Esses outros 80 mil você vai financiar, ou seja, você vai precisar de pagar 20 mil e o banco vai financiar 80 mil para você. Beleza. Se você conseguir negociar com o proprietário do imóvel e você comprar direto com ele, em vez de passar pelas imobiliárias, você já vai conseguir um desconto. Você pode conseguir um desconto. E se você explicar para ele a situação, diga para ele, e vamos supor que ele te dá 20% de desconto no imóvel. Por algum motivo, ele está precisando vender mais barato e te vende por 20% mais barato. O imóvel que é 80 mil, ele vai te vender por 85 ou 80 mil. Logo, você vai falar para ele o seguinte: seu imóvel está avaliado na Caixa por 200 mil, por 100 mil reais. Esses 20 mil reais que você vai me dar de desconto, deixa para você me dar de desconto quando eu tiver que te pagar a entrada. Logo, você vai conseguir pagar um imóvel sem entrada. Essa negociação você faz perante o vendedor ou com o proprietário do imóvel e você consegue não ter que dar essa entrada. É uma possibilidade, não é fácil, mas também não é impossível. Muitas pessoas estão loucas para vender seus imóveis por inúmeros motivos. Se você pesquisar, correr atrás e mostrar para a pessoa que você tem muito interesse, mas não tem a entrada suficiente para tanto, explica, conversa, que isso pode resolver o seu problema. Início de 2023,
comprei um imóvel aqui que eu faço locação. Esse imóvel, eu dei uma entrada e a entrada que eu precisava dar para financiar esse imóvel foi maior do que eu tinha. O que o corretor e dono da imobiliária fez para mim? Como é uma pessoa que já me conhecia há 7 anos, sabe os negócios que eu tenho, ele combinou com o dono, com o proprietário, a entrada era 80 mil reais, demos para ele 60 mil reais de entrada e ele parcelou na promissória 20 mil reais, paguei 10 parcelas de 2 mil reais. É um imóvel que está financiado, esse imóvel financiado nós pagamos 850 reais por mês de financiamento e o imóvel está alugado por 1.400 reais. Às vezes, o seu imóvel que você mora, pode ser, não é impossível, que o dono do imóvel esteja pagando 800, 900 reais e esteja alugando para você por 1.500. Ou seja, você tem condição de pagar a sua casa própria. Sim. O que falta? O que falta é a entrada ou você procurar e ter essa cara de pau de chegar no proprietário ou chegar no corretor de imóveis e falar: eu quero comprar esse imóvel, não tenho entrada, eu posso conversar com o dono para ver se tem alguma forma dele aceitar que eu compre esse imóvel sem entrada? Só de você demonstrar para ele que você realmente tem muito interesse nesse imóvel e ele vai receber, você pode conseguir. Há uma grande chance. E outra, igual como conversamos aqui no início, o imóvel de 100 mil, a título de exemplo, lembrando, se ele te dá 15 mil de desconto, que é 15%, você tem que dar 5 mil de entrada. Se os 5 mil for impossível para você, você pode conversar com ele, eu posso te pagar 10 parcelas de 500, eu posso te dar R$1.000, eu trabalho com vendas, eu posso te ajudar a vender algum produto para complementar essa entrada que você precisa no seu imóvel. Lembrando que quando nós adquirimos os imóveis, os nossos imóveis também temos que pagar escritura, sim, registro, verdade, imposto, que é o ITBI. Há essas estratégias que você pode usar. E uma coisa importante que eu aprendi nos últimos anos é que você que namora, pretende casar um dia, quando você adquirir o seu imóvel, é ideal que você adquira antes de casar, porque essa condição, Minha Casa e Minha Vida, onde os juros é mais baixo, você só pode realizar uma vez. Se você casar, você e seu futuro marido, juntos os dois poderão adquirir apenas um imóvel. Mas se um de vocês conseguir adquirir antes, você adquire um imóvel primeiro, depois ele adquire outra, a vantagem é que vocês dois irão conseguir um imóvel na condição Minha Casa e Minha Vida. Sim, sim. Então, ficou claro uma das maneiras que você pode conseguir esse dinheiro? Sim. Essa agora, facilidade dessa sim, entrada? Ficou mais tranquilo, porque eu pensava assim, nossa, a entrada é obrigatório dar uma entrada, não vou conseguir de jeito nenhum e tem que ser uma entrada alta, um valor alto. Aí a gente já fica com esse pensamento, nossa, eu já pago aluguel, como que eu vou conseguir uma entrada, passar o resto da minha vida pagando? E nem sempre é isso. Se a gente fica nesse pensamento, vou passar o resto da minha vida pagando, você nunca vai ter nada e vai passar o resto da sua vida pagando aluguel, que não vai ter nada. Se você morrer, não vai deixar nada para os seus filhos, porque você ficou a sua vida toda pagando aluguel dos outros só. Só isso. E uma coisa que eu comecei a falar com ela aqui, que foi uma das lições que eu tive nos últimos anos e o que a vida traz pra gente. A gente vai ficando mais maduro e vai entendendo como as coisas funcionam. Então, hoje, como nós moramos próximo da região central aqui de Belo Horizonte, e ela mora também na região mais próxima do centro, próxima das grandes indústrias aqui, onde acontecem os grandes comércios, os imóveis são mais caros. Sim. Quanto mais longe o imóvel for, mais barato vai ser o imóvel. Claro
a gente quer morar perto, a gente quer ficar perto, a gente quer ir no shopping a pé, se possível, ou pegar um ônibus só. Quando nós optamos em pegar algo mais barato, às vezes não é algo que a gente quer naquele momento, mas é aquilo que a gente pode. E no futuro, aquilo pode ser o pontapé inicial para você alcançar aquilo que você quer. Sim. Hoje, por exemplo, eu moro numa casa muito boa, mas não é a casa dos meus sonhos. Eu queria e gostaria de morar numa casa melhor do que eu moro hoje. Mas as condições que eu tenho no momento é X. E nem por isso eu fiquei aguardando ter o dinheiro suficiente para conseguir a casa que cabe no meu... A casa que é dos meus sonhos. Eu entrei para a casa que cabe no meu bolso. Aí uma coisa que eu te falo, que eu já te falei outras vezes para você, para seu irmão, é que às vezes a gente tem que abrir mão Sim. de um pouco de liberdade, um pouco de comodidade de estar perto do trabalho, de estar perto dos amigos, mas isso vai propiciar que a gente consiga algo nessa vida. Acredito que seja isso. Você tem mais algumas dúvidas relacionadas com o que a gente conversou? Em outra ocasião, porque eu acho que o nosso vídeo também está ficando um pouco grande, eu posso te explicar outras formas de você conseguir dar a entrada. Como você junta o dinheiro, como você consegue fazer serviços extra para juntar o dinheiro, aonde você vai pôr esse dinheiro que você vai juntar, Sim. como eu fiz para dar entrada nos primeiros imóveis, o que eu fiz. Um dos primeiros imóveis que eu comprei, para você ter ideia, a Caixa financiava 80% do imóvel. Ela financiou 80% do imóvel e eu tinha que dar uma entrada de 30 mil reais. É o imóvel que você conhece, a gente morava aqui próximo da loja. Esse imóvel, eu precisava dar 32 mil ou 31 mil de entrada. O que aconteceu? Eu só consegui financiar 160 mil reais, porque a minha renda só disponibilizava um crédito de 160 mil reais. Eu precisava dar uma entrada de 30 mil. A construtora que construiu o imóvel, que construiu o apartamento, tinha uma modalidade onde ela conseguiu pagar para mim 20 mil da entrada e eu contratei um serviço de financiamento direto com a construtora. Ou seja, 120 mil eu financiei com a 160 mil eu financiei com a Caixa, 20 mil eu financiei direto com a construtora. Em 4 anos eu paguei esses 20 mil. Eu lembro que as primeiras parcelas eram 400 reais e as últimas quase dobrava, eu pagava quase 800 reais. Passados esses 4 anos, a minha dívida era só com a Caixa. Esse imóvel, por exemplo, que foi meu primeiro imóvel que eu adquiri, eu pago 1.200 para a Caixa e está alugado por 1.700 reais. Parece que é até mágica. O inquilino paga o meu aluguel e ainda sobra dinheiro para me pôr no bolso. Quer um negócio melhor do que esse? E um imóvel que eu paguei 192 mil reais e hoje vale quase 500 mil reais. A pessoa paga a minha prestação do meu imóvel, eu ganho, sobra e ainda eu tenho a valorização sobre o imóvel que outra pessoa está pagando. Ótimo. É isso que eu também ensino. Tenho uma mentoria sobre acumulação de patrimônio e geração de renda passiva. Conforme a história que você acabou de ver aqui, falei sobre 2 imóveis que eu adquiri que me traz renda e estão sendo pagos pelos inquilinos. Faço outros tipos de investimento. Se você quiser saber mais, me procura também lá no Instagram, no @SidneyTeodoro. Invisto em outras coisas como Bitcoin, criptomoedas em geral, com foco no Bitcoin, ações nacionais, ações internacionais, tem outros negócios, temos a empresa onde nós estamos gravando esse vídeo e o conhecimento é isso. Vocês precisam correr atrás e fazer a parte de vocês, igual ela está fazendo. Ela veio me perguntar e vim compartilhar com ela os ensinamentos que eu tive desde 2013, 12 anos que eu mexo com imóveis, 12 anos que eu
passo o olho, pergunto, ligo, e tem 12 anos que eu estou nesse jogo e aprendi muitas coisas. E essas coisas me propiciaram ter uma certa tranquilidade financeira. Tenho alguns imóveis alugados, estou construindo outros imóveis, e as mesmas dificuldades que você está tendo agora, eu tinha na sua idade. Na sua idade eu ganhava o que você ganhava. E também tinha dificuldade da entrada. Tanto é que quando eu adquiri meu primeiro imóvel, eu adquiri com uma construtora que tinha uma entrada muito facilitada. Era tão facilitada que eu acabei tomando prejuízo e perdendo dinheiro. Eu perdi 40 mil comprando um imóvel na planta. Aí esse imóvel que deu errado fez com que eu adquirisse esse primeiro imóvel que eu contei para vocês no início do vídeo. Então essas experiências, essas coisas que eu tive, é um conhecimento que eu posso estar agregando na vida dela, na sua. Basta você perguntar, igual ela está fazendo. E uma coisa é certa, quanto mais você pesquisar, você ir atrás, melhor vai ser seu conhecimento e vai gerar resultados na sua vida. Então, você tem mais alguma dúvida quanto a isso? Não, eu acho que por enquanto não. Eu acho que isso aí pode ser até um quadro que pode se estender aí nas minhas dúvidas e no acompanhando o processo, mas por enquanto no mais é só isso mesmo. Então, pessoal, se você quer saber e quer que ela volte aqui para a gente conversar sobre outras dúvidas, principalmente sobre imóvel, ou aquela questão que eu falei para vocês, de ela conseguir algumas formas de gerar uma renda maior além do salário dela para conseguir juntar 50 mil, 30 mil ou um pouco mais para dar entrada nos imóveis. Falando nisso, se você quer aprender a gerar dinheiro do nada, assim como eu aprendi comprando produtos de uma pessoa e vendendo para outras sem investir, você está convidado a conhecer o meu curso chamado Como Fazer Dinheiro do Nada. Vou deixar linkado aqui na barra de descrição desse vídeo. Se você quer aprender a fazer dinheiro do nada, comprar de um lugar, vender para outro, sem gastar R$1, vou te ensinar nesse curso. É uma coisa que eu faço já há 15 anos. Na época que eu comecei, eu não tinha dinheiro para comprar os produtos que nós vendemos. Mesmo assim, com criatividade, com a cara de pau de perguntar, eu posso anunciar o seu produto? Eu consegui realizar muitas coisas. É a mesma cara de pau que eu tenho de chegar para o dono do imóvel. Eu não tenho entrada para dar no seu imóvel. Tem alguma forma que nós podemos negociar para me adquirir a sua propriedade? É isso que nós precisamos. Soluções criativas para resolver os nossos problemas. Se no momento nós não temos dinheiro, a gente tem nosso cérebro para processar, para tentar conseguir alguma coisa. O não já é certo. A gente vai em busca do sim. E quanto mais você pesquisa, mais você entende, mais não você recebe, mais próximo você está do sim. E quando você recebe muitos não, você já tem vários motivos. Ah, não aceito porque minha esposa não deixa. Ah, não aceito porque eu preciso de dinheiro. Ah, não aceito por isso, por aquilo. Você começa a entender como você chega no seu sim. E uma hora vai acabar chegando. Basta pesquisar, basta correr atrás, fazer o que precisa ser feito. Então, pessoal, vou pedir a Gabriela para se despedir e me despeço também para a gente terminar esse vídeo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que as dúvidas que eu tive também, se alguém tinha alguma dúvida parecida com a minha, espero que já esteja tudo tranquilo. Vou ficando por aqui também. Pessoal, muito obrigado. Aproveita para seguir, curte se você gostou, se esse conteúdo foi interessante para você. Me segue lá também no Instagram, no @SidneyTeodoro, vou deixar linkado aqui. E bora para frente, concluir vários negócios, fazer o nosso papel, correr atrás, porque o futuro é promissor para quem está no jogo do conhecimento, da busca de tranquilidade, principalmente financeira. Então é isso aí, bom final de semana para todos. Se você estiver assistindo próximo do final de semana, nós estamos gravando numa sexta-feira. Bom início de semana se você estiver assistindo em outro dia. Então é isso aí, um forte abraço para todo mundo.